O desafio hoje não é se o cliente vai abrir a conta, né? O desafio hoje é fazer o cliente se apaixonar pela marca e se apaixonar pelo serviço. Eu acompanho, às vezes, canais financeiros, de pessoas que falam sobre cartões, por exemplo, né, que falam muita bobeira, mas muita bobeira. Chegou a informação que a taxa de juros do banco tal vai subir e você não consegue criar o elo de como aquilo afeta a tua vida pessoal. Muita gente tenta comparar a adoção do Pix lá em 2021, quando começou de fato, com o Open Finance, que é algo mais recente, e não dá para estabelecer um paralelo. O Pix foi o meio de pagamento, se eu não me engano, um case mundial. Parece que já tem 10 anos, né? A gente já sente que tem 10 anos. Em 2022 foram mais de, acho que 11, 12 trilhões de reais transacionados. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Tech Talk Podcast. Hoje que a gente vai falar sobre um tema tão relevante que é o setor bancário, que é o futuro do setor bancário, as tendências, o digital banking, o open banking, né, que é tão relevante hoje no mercado. E eu trouxe duas feras aqui para nos ajudar a explorar um pouco sobre esse tema e os impactos, né, das inovações, também um pouquinho da inteligência artificial que vai acontecer nesses próximos capítulos aí que a gente está vivendo agora, né, desse futuro que já chegou. Eu estou aqui com o Fernando Raduns. Ele é diretor de tecnologia e também de pagamentos na Sodexo. É isso, né, Fernando? Exato. Isso aí. Beleza. Ele passou por empresas como Cielo, o PagSeguro, Netshoes, BMG e o BS2, né? BS2 também. Exatamente. Legal, show de bola. Estamos aqui também com esse amigo querido, já faz parte da família, é o Gaspar Lins. O Gaspar, a gente já se conhece há uns 10 anos, né, Gaspar? Uns 10 anos, Rafa. Uns 10 anos, pelo menos. O Gaspar, ele passou pela IBM, pela March, pela AIO, pela Autopass, né, tá certo? E o Banco Digio agora, há 2 anos já. Isso. Incrível, incrível. O Gaspar, não sei o que acontece, você adora a encrenca, né, cara? Só setor difícil, né? Só bom, né? Se fosse tranquilidade, a gente ficava em casa, né? Brincadeiras à parte, eu conheço o Gaspar há muito tempo e aí eu lembro de vários episódios assim que ele estava encontrando transformações tecnológicas, né? Momentos de ruptura de tecnologia e ele estava lá encarando de frente lá com o peito aberto, né, para fazer a coisa acontecer. Então, os cabelos brancos contam isso, né? É nada, mas tá em forma, pô. Tá bom. Como é que você consegue só brincando aqui para começar o episódio, você consegue equilibrar bem essa vida de executivo e saúde? É ótimo, entre 1 da manhã e 7 da manhã, geralmente é o horário que você equilibrar bem. Consegue não, brincadeiras à parte, não. Não, cara, tem que encontrar, né? Você tem que encontrar um horário e formas de você lidar melhor com cobrança, que é um desafio. Isso poderia ser um episódio por si mesmo, né? Que Sim. Cara, como é que a gente lida com pressão, né? Com assuntos super críticos. O Fernando, eu e tantos outros colegas aí lidam com um tópico que eu diria que um dos mais sérios, né? Você lida com disponibilidade 24/7, você lida com o dinheiro, com a vida das pessoas, né? Então, isso é um assunto muito sério. A gente estava fazendo episódios com o Ailton Brandão e fizemos também com a Lilian sobre o mercado, sobre a saúde, né? Uhum. E a gente brincou que, como é engraçado, né? 2 formas você pode impactar uma pessoa. Primeiro, lógico, né? No ambiente de saúde é o mais importante e crítico, né? Sim. Mas o segundo lugar é o mercado financeiro, né? O dinheiro, ou é o passe do metrô, ou é onde ele vai pagar o almoço, enfim, a disponibilidade financeira dele. Como isso impacta, né? Total. Assim, esse é um assunto que é dos mais sérios. E banco, instituição financeira, vive de credibilidade. Então, esse é um assunto para a gente, assim, que está em primeiro plano. O assunto segurança, transparência em primeiro plano. E lógico que isso transborda para a gente na vida pessoal, porque a gente tem que estar disponível, né? Também para as equipes. Então, não é diferente, acho que para ninguém. Acho que saúde, transporte, financeiro, varejo. A Fernanda tem uma experiência aí abismal, um tema também de varejo. É um assunto seríssimo. Engraçado. Tem um episódio do Sócio que eu assisti recentemente que fala sobre isso, né? Que não existem empresas, existe o que você acredita que aquela marca representa. Uhum. Se ninguém acreditar que aquela empresa tem valor, ela não tem valor. Se todo mundo acreditar que aquela marca tem uma segurança, ela acontece. E quando o mercado de saúde e financeiro realmente são o mais importante, né? Qual que é o hospital, quem é o médico, né? Sim. Quem é o banco, quem está por trás. Exato. Não, e eu até fazendo um gancho no ponto do Gaspar aqui,
a Sodexo é uma empresa que vende serviços de qualidade de vida, né? Então, conseguir balancear essas questões ainda no nível executivo, que tem uma vida muito intensa, sem dúvida é fundamental, né? Sim, sim. E multipagamentos, né? Assim, sem dúvida. É incrível. Eu fico pensando assim, como é importante, né? Você ter, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Que vocês tiveram que... Teve vários ajustes, a regulamentação também. Eu não sei, se eu estiver falando bobagem, você me corrige, Claro. Fernando, porque você conhece esse tema, mas eu lembro que muitas empresas trocaram o vale-refeição por vale-alimentação, e isso fez toda a diferença na pandemia para as pessoas poderem levar a dignidade para casa, ainda mais no momento que alguém de casa ficou desempregado, então era um dinheiro que, quando se converteu de categoria, pelo menos, não sei se emergencialmente, mas muitas empresas fizeram, eu acho que fez toda a diferença. Faz a transferência entre o saldo de vale-alimentação e vale-refeição, isso sem dúvida na pandemia, e a gente notou esse tipo de comportamento de fato, né, muito mais consumo no vale alimentação, que é aquele que você usa em supermercado, do que o refeição, e muita utilização em e-commerces também, né, no modelo online, porque as pessoas estavam em casa, então a pandemia acelerou muito esse aspecto da transação online, né? Então, sem dúvida, teve uma mudança grande e a pandemia acelerou isso, né? Foi um dos principais aceleradores disso daí. Eu imagino que deve ter tido um monte de projetos, né, para ajustar. Enfim. Sem dúvida. É desafiador, né, montar esse... E engraçado, né, assim, o Gaspar eu já conheço, você eu tô conhecendo hoje, Fernandão, mas são setores absolutamente regulamentados, né? Assim, o Gaspar passou por segmentos de muita regulamentação. Olha, seguros, né? Que é um tema importante também. Você tem SUSEP, né? Transporte, que, enfim, toca a todos nós, né? E Bacen, né? Que é um tema também, um agente regulador dos mais sérios que tem no Brasil. E é engraçado que a gente queria levar a inovação, né, teoricamente, para o mercado financeiro. E você levava a inovação para o mercado financeiro, mas não necessariamente o órgão, né, competente estava ali disponível para fazer essa inovação. E hoje a gente vê uma leva de projetos inovadores que partem do Bacen, do Banco Central, que é incrível, né? Acho que é transformador. Não, e uma preocupação real com o consumidor, né, com o cliente. Então, assim, para quem não está no mercado financeiro, no mercado bancário, cara, é um ente super sério, super garantidor das transações. Então, é um assunto muito sério quando você não cumpre alguma regulamentação. E, claro, no Digio a gente tem uma frase, né, que a gente faz sempre o que é correto. Mas o Digio, assim como tantas outras instituições, Sodexo e tantas outras, a gente, no final do dia, a gente quer encantar o cliente, né? A gente não precisaria de ninguém... Eu vou até refazer essa frase, porque essa frase ela é perigosa. Assim, existe a necessidade do agente regulador e existe a nossa própria visão sobre o cliente, daquilo que a gente tem que fazer para manter o cliente, para encantar o cliente. E, claro, né, os agentes reguladores estão ali para assegurar que a gente vai cumprir o que é determinado pela lei. Perfeito, perfeito. O mercado de benefícios também é regulado, né? A gente tem bastante entidades reguladoras. E, sem dúvida, a Sodexo, que agora é Pluxee, né? A nova marca que acho que a gente vai comentar depois, sempre pautada na questão da ética, de cumprir o que é a legislação, de cumprir o que é o correto. Mas, enfim, a Sodexo, de fato, como Digio, como uma instituição multinacional, é muito pautada pela questão de cumprimento à regulamentação, de cumprimento de ética, sem sombra de dúvida. Perfeito. Não, e assim, vocês têm impacto realmente em ministério, né? Ministério Ministério do Trabalho. Isso. Hoje a Sodexo está são 6 milhões de clientes, aproximadamente, beneficiários do cartão, mais de 100 mil empresas que utilizam, né, das quais a gente é fornecedor de serviços, e mais de 500 mil estabelecimentos, restaurantes, lanchonetes, padarias, supermercados, que fazem parte da nossa rede. Então, todas as decisões, os produtos são sempre impactantes, né, no nível de centenas de milhares ou milhões. Né? Então, de fato, a gente precisa estar sempre muito preocupado, a gente tem uma exposição muito grande em relação a sempre estar atento à legislação, à regulamentação que norteia o setor. Mas eu queria te fazer uma pergunta e provocar o Gaspar também. Vocês acham que o consumidor é o mesmo? Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês acreditam que tanto o setor de seguros quanto o setor
de varejo, quanto o setor de mercado financeiro, o cliente ele tem uma visão, ele é o mesmo cliente? Como que vocês entendem esse comportamento humano? Eles são pessoas, é o mesmo cliente, assim, mesma exigência? Como é que se encanta esse cliente? Como que vocês acham? Você que passou pelos dois segmentos, o que você vê disso? Olha, eu acho que os últimos anos, e aí é um movimento decorrente de toda a transformação digital que vem acontecendo, da digitalização da sociedade, o consumidor percebeu, né? Até a questão do Web 2.0, que deu mais voz para o consumidor das redes sociais, dele poder se manifestar, poder reclamar. Isso fez com que as empresas percebessem ali a necessidade de, olha, realmente precisamos colocar o cliente no centro, entender, ouvi-lo e criar essas soluções aí que realmente atendam a ele. Então, como a gente atende 6 milhões de CPFs no final do dia, então a diversidade ali é muito grande, a variedade é muito grande de clientes. Então, eu não vejo diferença entre o cliente, seja do varejo, do banco ou da Sodexo, mas sim um comportamento do cliente em geral, nos últimos, talvez, 7, 8 anos. Que essa digitalização, essa digitalização da sociedade forçou, né, as empresas a se adaptarem e ter um olhar muito mais crítico, de fato, colocar o cliente no centro. É incrível, né? Como quando você olha, né, assim, vou dar um exemplo aqui, né? Mercado Livre. Você faz uma compra online e ela chega no dia seguinte, chega até no mesmo dia, dependendo do lugar que você mora. Aí o cliente pede um cartão, Sodexo, abre a conta no Digio e ele espera que o cartão chegue também rápido assim, né? Se bem que hoje em dia tem a carteira digital, depois eu queria que vocês me falassem como que tá a utilização disso versus o cartão físico. Mas é engraçado como tudo se baliza pela melhor experiência do cliente. Sim. Então é desafiador, né? Porque vocês são impactados por setores que às vezes não tem nada a ver com o de vocês. Ele vai criando novas expectativas no cliente, né? O cliente, ele tem uma experiência boa em alguma empresa, ele espera, no mínimo, aquilo das outras com as quais ele se relaciona, né? Então, é interessante. E eu acho que, de novo, a digitalização da sociedade propiciou esse tipo de movimento, né? Eu tenho um amigo que fala que tudo na vida é referência e expectativa, né? Então, quando o consumidor, conforme a gente vai caminhando com os assuntos tecnológicos, a gente vai avançando, é normal que o consumidor encontre aí paralelos, ele faz paralelos. Você acabou de citar aqui um caso de uma compra que você faz em um agente e ele te entrega no dia seguinte. Isso cria no consumidor uma expectativa de que tem que acontecer isso sobretudo. E lógico, isso é benéfico do ponto de vista do cliente, porque a gente como consumidor, a gente quer ter, né, eu comprei, eu quero receber agora, eu quero a indicação dos melhores serviços que estão em linha com o meu perfil de cliente. Então, o cliente ele tem mudado, né? O consumidor, ao longo do tempo, ele está mudando, porque agora ele tem comparações, ele tem concorrência, né? Ele tem com o que balizar e dizer, eu prefiro esse banco, eu prefiro essa instituição ou esse varejista, porque tem um diálogo mais próximo com a minha realidade. E isso é um tema tão difícil e tão valioso, que é como é que eu conecto com o Rafael? Como é que eu conecto com o Fernando? Que produtos e serviços estão conectados com a tua realidade, né? Como é que eu consigo engajar com você e você ter uma relação perene comigo? Né? Então, esse é o grande tema. E lógico que a concorrência, que é tão benéfica, ela vai criando esses parâmetros. Você compara, fala, eu estou aqui no banco A, mas o Digio tem todos esses serviços, eu prefiro estar aqui, porque tem mais a ver com a minha realidade. E hoje a gente tem um desafio, né, grande, acho que para alguns tipos de segmentos, que a gente, por exemplo, passa no mercado financeiro, que é possivelmente dentro do seu telefone hoje, dentro do telefone aí dos amigos que estão assistindo, dos amigos e amigas que estão assistindo, tem 3, 4 aplicativos de banco instalados. Perfeito. E aí, se qualquer coisa não funciona a contento, ou à medida de cada um, você faz o que a gente chama do churn silencioso, né? Ele pega o dinheiro, ele transfere para um outro banco no final do dia ou ao longo do dia, deixa um dinheiro mínimo no banco e a conta fica parada. E ele começa a transacionar com outra instituição.
E aí você tem que agir antes disso acontecer. Então o consumidor, lógico, ele olha, tem muitos concorrentes, tem muitos players, ele vai buscando aquilo que tem mais afinidade com ele. Ele tem muito acesso à informação hoje, né? Sim. Do próprio celular, ele consulta reviews, avaliações em diversos sites, diversas plataformas, então tá muito fácil ele estabelecer essa linha de comparação. Não tem nada que eu, por exemplo, não vá comprar hoje, que eu não vá no YouTube, não vou... Cara, deixa eu ver como é que é o unpacking. Quando o cara pega, como é que foi a experiência do cara que comprou, como é a vida de quem de fato está usando o produto, como é que ele funciona. Do ponto de vista do consumidor, isso é maravilhoso. E para quem vende, para quem presta o serviço, gera uma responsabilidade de transparência, de qualidade, de pós-venda enorme. De excelência, porque às vezes você está né? encantado com o que você acabou de comprar. Mas e como é que vai ser a vida amanhã, né? Chegou o cartão na sua casa. Pô, maravilha. E a sua vida depois do cartão, depois da conta aberta? Como é que vai ser a sua vida? Ela vai ser encantadora como foi o dia que você recebeu o cartão? Aí é o desafio de todos nós, né? Não, e agora com os atendimentos automatizados, né? Com robôs, etc., chatbots, né? Agora, de repente, já estão aplicando até inteligência artificial para atendimento do consumidor. Tem empresas que você não tem contato com ninguém, nem com uma pessoa. E, Rafa, isso é perigosíssimo. Eu vou te dar eu vou, na minha vida aqui, regressa, né? Minha vida passada, com o tema de seguros. Esse é um tema que o mercado tem que ter alguma sensibilidade. Existem momentos que você precisa falar com alguém. Então, por exemplo, se você tivesse um caso de sinistro, de auto, dependendo do que aconteceu, um acidente, você não quer falar com uma máquina. Você quer falar com uma pessoa. Né? Um tema de saúde, você não quer digite você não quer. Você quer olhar no olho do médico. Você quer falar com uma pessoa. Né? Lógico que é diferente da gente falar do teleatendimento. Isso é sensacional. Eu tô falando, cara, tem um sinistro que já aconteceu comigo, e eu ter que falar com a seguradora, e eu estar numa situação delicada do sinistro, e eu cair num Disque 1 para, Disque 2 para, Disque 3 para, Disque 4 para. Falei, cara, eu não quero ficar nisso. Entendeu? Tem todos os ângulos aqui, né? A respeito de quem oferece o serviço, que está buscando uma economia na central de atendimento, mas, por outro lado, você tem que encontrar o balanço da qualidade de atendimento da visão do cliente. Não é isso que ele espera num caso de sinistro. É diferente de você, por exemplo, tirar uma dúvida de um item, que você não está... Tirar uma dúvida de um item que você comprou, que você pode esperar. Agora, num caso, às vezes, de vida, de risco, você tem que falar com alguém. A tecnologia está disponível, né? Acho que esse é um exemplo clássico. A tecnologia está aí, está disponível, mas, de novo, se você não colocar o cliente no centro e entender nos momentos, nas jornadas que ele está participando, que ele está interagindo com a sua marca, com a sua empresa, qual que é o melhor nível de atendimento que você vai colocar. Se, por exemplo, você coloca um chatbot, nós temos chatbot lá no Sodexo, para determinados tipos de dúvidas, funciona super bem. Você vai ter uma economia, você vai ver a tecnologia trazendo benefício para que tenha um atendimento bom, que está robotizado, mas entregue a resposta com um custo muito inferior a um atendimento humano. Mas para determinados casos, você coloca o atendimento humano, como o caso que você colocou. De novo, coloca o cliente no centro e entende quais são as jornadas dele, em quais momentos que a tecnologia vai ser uma facilitadora para você. Né? Perfeito. A experiência positiva, evidentemente eu uso meu banco, né? É claro. Eu trabalho. E aí eu viajei, e aí, enfim, eu fiz uma operação fora do meu perfil. E é normal, né? Você faz uma operação fora do seu perfil, em proteção a você. Fala assim, preciso garantir que essa operação quem fez agora foi você. E quando você vê a tecnologia funcionando a seu favor, como cliente, é maravilhoso. Você fala, cara, que bacana, né? Assim, estou fazendo a transação, fugiu do meu padrão, eu estou em outro país, estou alugando um patinete após o outro, né? E é sensacional, cara. Descobri que eu sinto falta dos patinetes aqui, né? E eu viajei agora para Washington, cara, tem patinete em tudo que é lugar, maravilhoso. E aí eu pegando um patinete após o outro, lógico que aquilo não estava no meu... Não é padrão, né? Você consumir $10 aqui, daqui a pouco mais 15, mais 20, e você vai... somando, e aí, óbvio, né? uma hora tem uma trava de segurança, fala, cara, quem está fazendo essa transação é você mesmo? E fala, pô, bacana, né? Você vê a tecnologia te ajudando e te protegendo. Né? Esse é um tipo de tecnologia bacana, que ela é orgânica, ela está ali para te oferecer um serviço bacana. Mas não a gente desumanizar, né? Isso não é a expectativa que
que a gente, como profissional de tecnologia, tem. A gente não quer desumanizar. Né? Vou fazer uma enquete aqui no nosso podcast, perguntar para o nosso telespectador, você que está assistindo aqui, comenta aí, qual é o principal item que te faz escolher um banco? O que é? O atendimento? É a tecnologia? É a marca? É o cashback? O que você faz para escolher o banco? Fica aí, comenta aí nos comentários, depois eu vou trazer esse resultado em outro episódio. Eu, particularmente, bom, eu me considero um pouquinho da velha guarda, apesar de estar tentando tá sempre conectado na geração que está chegando, e eu gosto muito do atendimento, de mandar o WhatsApp para o gerente, de falar com alguém no banco, isso para mim faz toda a diferença. Talvez, né, até pelo banco que você está hoje, né, que o Banco Digio está embaixo de um grande guarda-chuva, isso realmente não seria um problema para o Banco Digio, né? Já tem, né, esse atendimento, né, esse carinho com as pessoas. O Digio ele foi adquirido 100% pelo Bradesco, né? Hoje a solução, o banco digital do Bradesco é o Digio. E lógico, né, o respaldo de um banco como o Bradesco muda completamente todo o cenário no aspecto nosso de segurança, relacionamento com o cliente, segurança, né? Então, é uma instituição que tem muitos e muitos anos e preserva pelos clientes. Então, isso dá um branding para a gente fantástico, né? Qual que seria a jornada do cliente? Você acha que, por exemplo, existe algum... assim, vocês já perceberam o comportamento? O cliente que entra pelo Banco Digio, ele fica no Banco Digio, ele já tinha conta no Bradesco, ou ele agora tem os dois? Como que vocês estão percebendo isso? Tem de tudo, Rafa. A gente tem clientes que são clientes do Digio e clientes do Bradesco. Ele pode viver a Bradesco e ser Digio e a Bradesco. Aí vem o tema de você ter um cliente em N plataformas distintas, de N formatos. A gente nota que sim, né, que, lógico, quando um cliente ele sabe que o Digio é uma instituição do Bradesco, transmite sem nenhuma sombra de dúvidas uma confiabilidade enorme, né? Uma presença. O Digio é um banco digital, portanto ele não tem uma agência, não tem agência bancária. A gente tem que dar resposta sempre pelo nosso app, a gente também não tem um web banking, você vai baixar e você vai ter o app, e o relacionamento a gente tenta tornar ele o mais próximo possível via o app. E lógico, né? A gente tem uma relação com o cliente preocupado em atender que ele se sirva de tudo que está ali no banco. Tudo que está no app, né? O Bradesco é um banco tem muitos e muitos anos, sólido, com uma presença nacional gigantesca. E, lógico, quando você olha e vê o Bradesco junto com o Digio, a gente fica muito orgulhoso. Porque a gente fala, cara, a gente é o braço digital do Bradesco, um banco de... Muitas vezes o primeiro banco que uma pessoa vai ter. Né? Vai ter um banco digital. Então, a gente tem uma geração nova, a gente tem uma parte de... Super legal, uma parte de games, né? Do banco, que é super bacana. E aí, muitas vezes, essa é a porta de entrada. E aí o cliente, enfim, esse cliente vai se transformar. De repente, é um cliente com 20 anos de idade, 25 anos de idade. Daqui a pouco ele vai ter uma conta também lá no Bradesco. E vai ficar com o Bradesco e com o Digio. Enfim, aí vai seguir o padrão de vida normal dele. É muito maluco esse mundo, né? Talvez o próprio Digio, né? Talvez o comportamento humano faça ele ficar um Digio, enfim... É tudo muito incerto. Uma coisa que é certa é que o Bradesco tem uma grande segurança no mercado, todo mundo conhece, e isso é realmente assim, eu até brinco, né? O pessoal mete o pau nos bancões, né? Eu particularmente acho incrível o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, são bancos tão fortes, né? Distribuem dividendos, fazem um trabalho incrível no Brasil, são responsáveis por a gente ter um sistema financeiro, foram responsáveis e são ainda por a gente ter um sistema financeiro tão forte, porque são instituições que você não vê nada de errado, né? Que o Brasil, depois que a gente teve grandes bancos quebrando lá na década de 80 e 90, são bancos que se mantêm e são responsáveis pela estabilidade do país. O sistema financeiro no Brasil é um dos mais sólidos do mundo. Né? Assim, a gente tem um agente regulador, de novo, como a gente falou, né, do Bacen, que está atento a tudo que está acontecendo. Então, o nível de responsabilidade de todos os bancos. Quando você olha, cara, no Brasil, sobre essa ótica, sobre muitas outras, a gente pode dar aula. Sim, do ponto de vista de tecnologia em si, o sistema bancário, os softwares bancários e de pagamento são os mais evoluídos do mundo. A gente é benchmark em muita coisa. Sem dúvida. A gente, às vezes, engraçado, né? No mercado de tecnologias acontece isso. A gente fala mal de si mesmo, né? Fala, não, você não funciona.
Cara, tem muita coisa boa acontecendo. Muito profissional fora da curva no Brasil, em todos os níveis, né? A gente tem uma capacidade de superação gigantesca, de buscar caminhos alternativos. Não é à toa que o mercado internacional busca tantos profissionais brasileiros, né? Você vê acontecendo, agora durante a pandemia, o Fernando deve ter acontecido a mesma coisa, deve ter perdido bons profissionais também para o mercado, né? Para o cara ganhar em dólar, enfim. E não é à toa, é porque desde a formação, nossa capacidade de resiliência, de aprender, de ir atrás, de buscar caminhos alternativos, isso muda. E lógico que isso impacta a empresa, porque a empresa é feita por pessoas, né? O logo sozinho não é nada, né? O Digio é o que é, os bancos são o que são, pelas pessoas que lá estão. São as pessoas que fazem a instituição, né? Então a gente, desde contratar bons profissionais, formar bons profissionais. Ethical first. Questão de ética, a gente faz o que é correto sempre, a preocupação com o ser humano. Você começou me perguntando o tema de equilíbrio de vida, né? Seria injusto eu dizer que não comentar que a gente tem essa preocupação dentro da instituição. Porque é um tema de... Se você não consegue tratar a sua vida pessoal bem, vai ser muito difícil profissionalmente você estar inteiro. Você vai ter reflexos no trabalho, sem né? dúvida, no dia a dia. Não tem sem como. dúvida, né? Então, assim, e essa preocupação parte, inclusive, dos líderes, né? Então, o Fernando lá como líder de tecnologia, eu e tantos outros amigos, você tem que dar o exemplo, né? Então, assim, para a gente estar atento. É um mercado estressante? 24/7, 24/7. Né? A responsabilidade com as pessoas. As pessoas, né? As pessoas vêm em primeiro lugar. Vou provocar vocês dois, Fernando, se você quiser começar respondendo. Vocês acham que o Open Finance, né, porque assim, quando eu olho hoje o mercado bancário, eu enxergo que o mercado, assim, todo mundo vai ter conta em vários bancos. Assim, dificilmente alguém vai se fechar em um único banco, né? A gente estava até comentando isso aqui em off, que realmente as pessoas abrem contas em vários bancos. Mas qual é o banco que ela vai mais utilizar e para quê, né? Eu tenho conta num banco digital que eu uso por um determinado assunto. E eu tenho a minha conta principal que eu uso em outro banco. E quem está assistindo também, provavelmente hoje tem vários os bancos. O desafio hoje não é se o cliente vai abrir a conta, né? O desafio hoje é fazer o cliente se apaixonar pela marca e se apaixonar pelo serviço. Como é que vocês veem o papel do Open Banking nisso? Olha, o Open Banking ou Open Finance, que é uma evolução, né, do Open Banking, ele vem justamente o cerne dele é exatamente esse. A gente falava muito que vai ganhar a corrida quem prover a melhor experiência. Por quê? Quem que vai ganhar a relevância, né, do cliente? Quem tiver a melhor jornada, quem tiver a melhor experiência. Porque nesse mundo de plataformas conectadas, de APIs e tudo mais, a informação ela tá disponível, né? O Open Banking o Open Finance vai acelerar a disponibilização dessas informações. Então a informação está lá, está disponível. Dentro do Open Finance você tem a figura do iniciador de pagamentos, que literalmente de qualquer plataforma participante do Open Finance vai conseguir iniciar uma transação de pagamento. Então ele é um grande acelerador desse novo momento, dessa nova realidade de plataformas e de foco na experiência do cliente, né? Então, sem dúvida nenhuma, o Open Finance ele é o principal pilar dessa questão da experiência do cliente, da experiência do consumidor. Perfeito. Assim, eu tenho colegas que têm sempre dúvidas nesse tema do Open Finance. Recentemente, numa conversa com amigos, um falou assim, cara, eu preciso acessar o outro banco aqui para fazer um pagamento. Eu falei, mas você não tem Open Finance? Ele falou, cara, tenho dúvida, que eu não sei como é que funciona isso. E assim, tem muito... Que bicho é esse, né? Que bicho é esse, né? E tem muitas perspectivas. Os dados agora são seus. Sua vida, desde que você começou a usar o sistema financeiro, esses dados são seus. Esses dados, eles existiam já nas instituições, eram usados para modelos de crédito, né, para concessão, financiamento. Esse dado agora pertence a você. De tal sorte que você, por exemplo, quer fazer um financiamento, quer comprar um item, comprar uma geladeira, por exemplo, e você vai lá, entra num site
E você vê que tem um banco oferecendo ali, ó, pode financiar em 10 vezes. E você não é cliente daquele banco. Você é cliente do banco A. E você vai falar, bom, cara, então o que você vai fazer? Você vai conceder autorização para que aquele banco, que você não é correntista, possa ter acesso aos dados do seu banco. O seu banco original vai te perguntar, Rafael, posso liberar os dados para o banco A? Ele está pedindo? Pode. Para ter acesso e te oferecer o crédito. Então, veja, você passa a ter, como consumidor, a flexibilidade de olhar diferentes taxas, diferentes serviços e produtos em comparação ao que você já tem no teu banco principal. Perfeito. Você não precisa ter contas em vários bancos para fazer isso. Né? Você vai fazer com um cara. O Open Finance ele quer atacar justamente a eliminar a concentração bancária que existe hoje no país, democratizando o acesso à informação, a escolha do cliente, possibilitando que ele, como o Gaspar comentou, ele é dono dos seus próprios dados. E agora eu escolho aqui com quem que eu vou me relacionar, quem que vai ter acesso a essas informações. Então ele quer justamente aumentar a competitividade no setor. Esse acho que é o grande ponto. Mas vem aí o que o Gaspar colocou, né? A questão cultural. Né? Muita gente tenta comparar a adoção do Pix lá em 2021, quando começou de fato, com o Open Finance, que é algo mais recente, e não dá para estabelecer um paralelo. O Pix foi o meio de pagamento, se eu não me engano, um case mundial. Incrível. Parece que já tem 10 anos, né? A gente já sente que tem 10 anos. Em 2022 foram mais de, acho que 11, 12 trilhões de reais transacionados. A indústria de cartão de crédito e débito é 3,3 tri. Então ela já é 3 vezes maior, o volume financeiro de Pix. Só que a curva de adoção do Pix em comparação com o Open Finance, não dá para você estabelecer um paralelo. Né? O Pix é muito simples, você abre o aplicativo do seu banco, você faz uma transação, escaneia um QR Code, você vai lá, qual que é o seu Pix? Do CPF, número de telefone e tal, e você já faz a transação ali. O Open Finance, não, ele é uma mudança cultural gritante, porque você está pedindo para um consumidor, deixa eu ter acesso aos seus dados lá na outra instituição, então é uma barreira, né? O tal do consentimento, é uma barreira muito grande, uma barreira cultural, da questão das pessoas deixarem, liberar esses dados. Para quem está assistindo aqui com relação a dar o consentimento e começar a fazer essas integrações entre bancos? Olha, tem que confiar no modelo, na tecnologia que foi implantada, que é bastante robusta. Eu participei nas outras experiências de implantações de Open Finance. De fato, é um arcabouço ali regulatório muito pesado, muito grande, e que traz esse nível de segurança. Tecnicamente, existe total confiança nesse modelo. A barreira cultural precisa ser vencida. Né? Como que você educa as pessoas para que isso seja um normal? Não é ainda natural o tema de educação financeira no Brasil. Né? É um desafio grande. As pessoas não têm... a gente estava até comentando aqui antes de começar a gravação, às vezes a profundidade da informação. Né? E para alguns pontos, você tem que ir fundo, você tem que entender para que você possa tomar decisão com mais assertividade. É muito difícil no Brasil, você vê pelas discussões, eu acompanho às vezes canais financeiros de pessoas que falam sobre cartões, por exemplo, né, que falam muita bobeira, mas muita bobeira. Não fazem ideia do que estão falando. É assim, o cara escutou falar, são heurísticas, né? Eu escutei falar que, né, chegou a informação que a taxa de juros do banco tal vai subir, e você não consegue criar o elo de como aquilo afeta a tua vida pessoal. Né? Mas talvez porque desde o colégio a gente não vem numa educação financeira o suficiente para poder entender quão benéfico é o tema do Open Finance, do ponto de vista do consumidor. Uhum. Né? Porque se você entender que agora isso está na sua mão e você pode tirar um proveito maravilhoso disso, fazer o dinheiro trabalhar para você, pagar menos juros, né?
ter um relacionamento. Ter um relacionamento para passar confiança também à instituição financeira. Sim. Aí você vai ter acesso a juros mais baixos. Exato. Assim, escolher o banco que dialoga melhor com você, né? Que está mais focado na tua realidade. Mas se você não tem, é muito difícil. E aí, o Fernando comentou, a gente cai num cenário assim muito, muito de difícil adoção, que vai levar muito tempo, às vezes. Né? O tema do Pix não tem comparação. Mas eu acho que a questão do consentimento, assim, cara, eu acho um negócio inacreditável, assim, porque a grande realidade, pessoal que tem assistindo aqui, é que antes de vir o Open Finance, já existiam instrumentos para eles validarem o crédito ou o perfil de cada cliente. Ou seja, os bancos já sabem quem você é pelo que você consome, pelo que você já contratou, pelo que você pagou, se é um bom pagador, se não é, por conta do Serasa, em várias empresas que fazem esse serviço. Os birôs de crédito. Os birôs de crédito. Até os próprios bancos têm os seus próprios birôs internos. Então, assim, dar acesso ao Open Finance, teoricamente, só vai ajudar, né? Porque, assim, são mais informações positivas sobre o que você está gastando, o que você está pagando, a fatura de cartão, enfim, tudo que você faz com o seu dinheiro. Então, você que tem medo de dar o consentimento, né, para poder cadastrar o Open Finance no seu aplicativo, não tenha medo, porque, na verdade, o banco já sabe quem você é. Aquilo que você está liberando de consentimento só vai melhorar um pouco mais aquilo que ele vai saber sobre você. E aí eu tenho uma provocação para vocês dois. Vocês passam por isso porque hoje é a onda dos super apps, né? Todo mundo tem aplicativos e aí o pessoal acessa o Instagram, o TikTok, etc. E cada um tem uma forma de navegar e enfim. Será que os novos usuários, eles vão escolher o melhor banco ou vão escolher o melhor aplicativo? Nossa. Desculpa provocar, hein? Olha, eu voto pelo melhor aplicativo, pela melhor experiência, em cima do que o Open Finance preconiza, em cima do que ele habilita, da forma como ele é um habilitador. Vejo que vão ser criados, né, falando um pouco de tendências aí, nichos ou soluções super nichadas, né? Então, eu quero um crédito de uma determinada forma, você vai ter uma empresa focada só nisso, você vai ter uma empresa focada em transações internacionais, você vai ter uma outra empresa focada num outro tipo de dor que precisa ser resolvida. A ideia do super app, ele vem, de repente, para conseguir juntar o que tem de melhor de cada um deles, amparado pelo que o Open Finance possibilita. Então, eu voto pelo quem vai proporcionar a melhor jornada e que tiver o maior número de integrações com essas soluções, né, plataformizadas e super nichadas. Você vê, por exemplo, isso já é uma realidade, o presente e o futuro, Gaspar. Por exemplo, eu abro conta a empresa que eu trabalho abre uma conta no banco digital, para mim. Aí eu tenho essa conta no banco digital X, mas eu gosto do banco Digio. Aí eu vou lá, cadastro o Open Finance, tenho acesso a esse outro banco por dentro do aplicativo do Digio, por exemplo, e eu consigo, a partir daí, contratar produtos do Digio. Por afinidade. Isso é possível? Esse é o futuro? Por exemplo, eu posso ter uma conta no Digio que eu não movimente, mas eu posso ser um bom cliente de produto. Eu vou tentar fazer o link do que você perguntou com um pouco do que o Radunz acabou de falar aqui. Assim, vai vencer ou estará vencendo, porque essa é uma corrida sem fim. É uma corrida sem fim, Essa é uma corrida sem fim. Estará vencendo aquele que melhor se encaixar na vida do consumidor. E o consumidor ele vai passando por várias etapas de vida distintas. O Rafael que está aqui agora, de repente é o Rafael que está preocupado com seguro de vida e com financiamento do seu apartamento. Mas esse Rafael um dia foi o cara que gastava muito dinheiro em viagem, em balada e que não fazia seguro de vida, nem seguro de auto, nem seguro de nada. A sua vida vai se transformando. A instituição que conseguir dialogar com esse agente, com esse cliente, ao longo da vida, é o cara que vai estar melhor posicionado. Então, ele precisa chegar nesse ponto de identificar quem é você. Os consumidores não são todos iguais. Não esperam as mesmas coisas. Não esperam os mesmos serviços. Então, assim, desde discussões de, por exemplo,
né? Assim, quem é de UX, né? De front, não é todo mundo que gosta do mesmo tipo de botão, não é todo mundo que gosta do mesmo tipo de navegação. Né? Não dá para você agradar todo mundo ao mesmo tempo. Mas aquele que conseguir se customizar melhor é o cara que vai estar ali melhor posicionado. Ser super app é engraçado quando começa a discussão pelo tema do super app, porque eu acho que assim é só uma forma de começar um diálogo às vezes vazio. Porque dizer, cara, você pode até acreditar que você vai ter tudo, mas ter tudo também não garante que o cliente vai estar com você. Existem instituições financeiras que oferecem tudo e nem por isso necessariamente agradam o cliente. E às vezes é um detalhezinho, né, Gaspar? É um detalhe que faz diferença. Às vezes é melhor você fazer bem feito do que ter tudo. Esse ponto que você colocou, Gaspar, é interessante. Tem 2 conceitos ali muito próximos em relação a essa parte de personalização e tudo mais, que é a tal da hiperpersonalização e o contextual banking. O pessoal fala que é você oferecer o melhor produto, a melhor solução no momento de vida mais propício para ele aceitar, né? O que eles chamam de banco contextual e de hiperpersonalização, que é baseado em inteligência artificial, é baseado em uma série de dados, e aí o Open Finance vem para trazer esse arcabouço gigante de dados, essa massa de dados, para tomar decisões, enfim, para ajudar nos algoritmos de machine learning, inteligência artificial, para gerar essa hiperpersonalização e esse contextual banking. Eu achei essa resposta que vocês deram a melhor resposta que eu já ouvi com relação a isso. Porque, assim, tem tudo a ver, né? Por exemplo, uma criança que acabou de nascer, você pode abrir uma conta para ela e ter produtos de investimento a longo prazo que ela vai se beneficiar ao longo da vida e que ela tem tempo para isso e aquele investimento vai crescer. Um jovem que acabou de comprar um carro, quer dizer, ou vai comprar um carro, ou enfim, agora tá mudando um pouco, né? Mas é mais serviços, né? Mas o jovem que vai comprar um carro, ele vai ter um produto de seguro diferente do produto de alguém que tem a família, que vai se preocupar com um atendimento de mais, sei lá, mais quilômetros de guincho, ou vai se preocupar com atendimento na sua casa, né? De emergências residenciais. Então, essa resposta de entender melhor o cliente, quem é o cliente e qual é a fase da vida, foi a melhor resposta que eu já ouvi aqui com relação ao Open. Porque é isso que acontece com a gente no final do dia, né? Assim, quando eu me olho como consumidor, o volume do que eu transacionava e com o que eu transacionava mudou, né? E assim, com quem você manteve relacionamento, instituição ao longo desse tempo, né? Quem é que te ajudou a financiar o teu auto? Quem é que te ajudou a comprar a sua primeira casa? Né? Quem é que estava dialogando com você nesse momento, né? E isso, claro, passa por vários pontos importantes de confiabilidade da instituição, né? Lógico, não é porque eu tenho um relacionamento há muito tempo com um lugar que eu vou aceitar aquela taxa de juros, mas eu quero dizer o seguinte, é você olhar que quem está ao teu lado entende o teu momento de vida, né? O que você está querendo naquele momento. Então, eu sei que o Rafa, por exemplo, né, vai nascer um filho, você está preocupado com a previdência. Né? Então, cara, a previdência agora é uma oferta que faz sentido para você. Né? Então, a gente... o Digio... Isso é só hipotético, tá, pessoal? Só para deixar claro. Senão daqui a pouco pode ser que o Rafa... Parabéns. Pode ser. Pode mandar parabéns, Rafael. Não vai que... Só se eu não tô sabendo. Aí depois você se entrega. Mas, não, brincadeiras à parte. Mas, por exemplo, a gente tem o Digio, a gente tem uma parceria com a Uber. A gente tem ofertas de empréstimos para algumas categorizações de motoristas que foi um acordado com a Uber. Né? Então, quando você vê que alguém que eventualmente não tinha linha de crédito com outros bancos, pela primeira vez está conseguindo uma ajuda financeira para realizar um sonho, pagar uma faculdade, comprar seu carro, porque ele não tinha esse crédito no mercado, você vê o tema de bancarizar quem não está bancarizado. Você dá a oportunidade das pessoas andarem, que é o que tanto se fala no Brasil, né? Como é que você faz com que a população possa caminhar e ter essa concessão de crédito. Rafa, não é um tema simples, porque se envolve todo um mecanismo muito complexo de crédito. De inteligência. Ou seja, não é só esse critério. Mas, por exemplo, um motorista que tem, sei lá, 10 mil viagens, tem nota 5. Né? Vamos imaginar que ele não tem reclamações.
teoricamente, aí tem que ter uma inteligência artificial, não é só isso, vai olhar também birôs de crédito, etc. Teoricamente é uma pessoa mais equilibrada, ética, talvez seja uma pessoa tranquila, tem menos chance, de repente, em algum percentual, não sei qual é o percentual, tem menos chance de dar um calote, né, para um banco. Porque você precisa medir, né, o teu risco baseado em N critérios, né? Não é um tema simples, né? No Brasil, a gente discute muito sobre, a gente está vendo agora, né, o programa que está saindo, que é o Desenrola, né, para tentar fazer com que essa camada de população que está endividada consiga pagar suas dívidas e limpar o nome e ter acesso a crédito. Enfim, é um tema bem complexo. Bastante relevante. Uma dúvida que eu queria perguntar para vocês. A gente sabe que a criminalidade tem se modificado muito. Ninguém mais carrega dinheiro, todo mundo usa agora só cartão, né? Como ninguém mais carrega dinheiro, hoje a maior parte da criminalidade é com relação ao celular. É roubo de celular. Roubo de celular porque tem lá o cartão, porque tem lá a senha e tal. E geralmente tenta pegar o celular desbloqueado. Então o cara tá na rua com o telefone, passa de bicicleta e rouba. Sim. Isso é o caos, né? Como é que vocês veem essa responsabilidade que aumentou de forma exponencial para vocês que são managers nesse segmento de pagamento? Meio de pagamento. Legal. Bom, de fato a criminalidade, ela está migrando do mundo físico para o mundo virtual. Isso significa, no final do dia, que os investimentos em tecnologia, especialmente em segurança, estão crescendo substancialmente. Lá na Sodexo, por exemplo, em 2022 foi um dos pontos mais, dentro da área de tecnologia, a parte de segurança da informação foi um dos maiores investimentos. A gente tem uma solução muito interessante que caminha nesse sentido, que é o uso de NFC, tecnologia de NFC para fazer o pagamento com o celular. E aí o interessante é que a tecnologia Apple Pay e Sodexo Pay que a gente utiliza embarcado nos celulares exige uma autenticação, então uma autenticação biométrica. Ou com face, né? Exatamente, face ou digital, ou eventualmente com senha também. Então, de fato, temos essa preocupação número 1 em relação à segurança da informação, prevenção a fraudes também, mas as soluções, as tecnologias, elas avançam para que, conforme a sociedade se digitaliza e, infelizmente, o crime também se digitaliza, a gente consiga combatê-las, a gente consiga estar sempre um passo adiante. Então, de fato, ter essas soluções, hoje, a Sodexo foi a pioneira no uso de Apple Pay. Dentro das empresas de benefícios PAT, a Sodexo lançou no início do ano passado, de 2022, o uso cada vez mais crescente, o uso exponencial de transações NFC. Então, de fato... O cartão vai acabar? Vocês acham que vai acabar, né? Olha, eu acho que sim, num prazo grande, né, num prazo um pouco mais largo. Isso conversa muito com um dos pilares da Sodexo, que é a estratégia de ESG, né, de responsabilidade social, ambiental, de metas de net zero que a gente tem. Por exemplo, dentro dos nossos processos de negócio, a emissão do cartão, do plástico e a logística, hoje elas representam talvez o maior indicador em emissão de carbono. Perfeito. Então, quando você tem uma solução de NFC, e a gente já tem uma maturidade grande nesse ponto por conta que fomos os pioneiros. E você fala de cardless, você fala de segurança, de aumentar a segurança, essas coisas todas convergem. Então, de fato, é uma possibilidade o cardless num horizonte de alguns anos à frente, e que, além de contribuir para o meio ambiente, contribui para a segurança também, né? Perfeito. Fernando, esse assunto ele é maravilhoso, né? Porque assim, ele traz à tona uma série de questões que passam até por segurança pública, né? O tema do Pix, né? Eu tenho conhecidos que passaram a andar, e aí depois pergunto se o pessoal também passa pela mesma questão, com o celular do bandido. Ou seja, a pessoa estava deixando o celular que tem os bancos com transações financeiras de volume mais expressivo em casa e andando com um outro celular que é o seu celular de contato, que tem um banco só com o dinheiro que se ele perder, perdeu. Olha o ponto que a gente chegou. Está chegando. Era mais ou menos como você andava com a carteira do bandido, né? Você vem assaltar, eu passo essa carteira que tem ali
R$200. Agora virou celular. Esse tema ele passa por um tema de segurança pública que não dá para escapar. Porque assim, a gente vai tomar todas as medidas no sistema financeiro necessárias para proteger o cliente. Né? Porque a preocupação é proteger o cliente. No entanto, existe uma outra camada que não está ali. Né? Que é assim, você precisa pegar, você precisa punir, você precisa prender, né? E tirar esse cara do convívio. Assim. Existem quadrilhas, né, especializadas nisso, em crimes digitais. Veja, tem vários cenários aqui. Quando você pega um motorista de aplicativo que ele anda com o seu aplicativo ali, o ganho dele está naquele celular. Então, quando esse cara tem um vidro estourado e leva o celular dele, está levando os ganhos ali dele também. Porque muitas vezes o app está aberto. Sim. O cara é um Digio, trabalhador, né? Leva ferramentas de trabalho que sim. sem aplicativo, sem celular, ele não consegue trabalhar. A gente investe muitos recursos nossos de tempo e de dinheiro na questão de segurança, de liveness na transação, para garantir que a imagem que está aparecendo ali é de uma pessoa viva, em movimento e que corresponde ao cliente. Pô, Gaspar, isso aí garante muita coisa. Mais ou menos. Porque, infelizmente, a gente sabe de casos de sequestro, que você leva o celular e a pessoa. Né? Então, assim, esse é um outro ponto também. Então, o que começou a acontecer? Até Horários... que ponto, né? Como é que você vai... Olha que ponto você bloqueia o Olha quê, que né? ponto que a gente chegou. No começo do Pix, as transações eram livres 24 horas. Sim. Aí a gente começou a restringir o horário e o volume de transações em alguns horários. Aí teve instituição que falou os contatos seguros. Olha, o Fernando é um contato seguro, o Rafael é um contato seguro. Então, para esses caras, eu posso, de madrugada, mandar dinheiro por alguma razão. Existe muito a ser feito ainda, né? Que a gente pode aperfeiçoar. Então, é dizer, olha, o Gaspar está fazendo uma transferência para uma pessoa que ele nunca fez, num horário que ele nunca fez, para uma conta que nunca fez também. E, by the way, essa é uma conta nova no banco X. Perfeito. Cara, que não transaciona esse volume. Vamos segurar esse dinheiro. É uma conta nova, recente. Então, existe uma parceria sem entre consumo, os bancos. Né? Só entrada e transferência. Existe não diria que é uma parceria, mas existe um protocolo entre nós para tentar blindar esse tipo de situação. E a gente, quando sabe que acontecem operações com caráter fraudulento, caráter nesse nível, a gente vai à investigação e vai fundo para punir quem está cometendo isso. Agora, veja, esse é um assunto que a gente está sempre correndo atrás e às vezes correndo na frente. Perfeito. Mas é algo que não tem fim. Tem que puxar a segurança pública junto, né? Vou te dar um exemplo aqui de uma tem mesmo preparo, né? De uma situação que é muito possível que a gente chegue, né? Quer dizer, olha, eu vou te autorizar a fazer Pix dentro de SSDs que eu conheça. Ou seja, sua casa, seu escritório, são lugares que eu sei que quando você faz dali, você está seguro. Eu vi, porque como eu tenho o teu device, e a gente está falando aqui, existe um outro componente nisso tudo, a quantidade de devices que existem é enorme. Então, cara, tem gente que tem... não é todo mundo que tem conta pós-paga, tem uma quantidade de conta pré-paga enorme, dispositivos que têm dificuldade de conectividade. A gente está falando de 5G, 4G, esse ainda é uma barreira a ser vencida. Quando você pega toda essa complexidade, você fala, cara, eu quero liberar transações Pix para esse cara em lugares que eu conheço, em redes Wi-Fi que eu conheço. Eu não quero liberar para esse cara, de repente, numa área da cidade que ele está em trânsito. Eu sei que ele está em trânsito porque eu conheço o dispositivo dele. Eu sei onde está trafegando o dispositivo. Por segurança, eu sei onde está. Mas eu concordo integralmente e acho que tem um ponto adicional aqui que na questão da segurança da informação, né? Tem esse aspecto do mundo físico que se conecta com o mundo virtual ali da criminalidade e tudo mais, mas tem uma outra vertente, vamos assim dizer, que é da parte de fraude, de fraude mesmo, que ocorre 100% no mundo virtual. E aí acho que tem um ponto, né, um tempero extra aí, que é a questão da conscientização e da educação daquele ponto da digitalização da sociedade. Vou te dar um exemplo. Isso em empresas de meio de pagamento é super comum. Você, quando imagina a década passada, você ia sacar dinheiro, você não ia à noite num local ermo
9, 10 da noite sacar dinheiro. Você já tinha essa consciência de que era algo perigoso. Será que as pessoas no mundo virtual, no celular, têm a conscientização de a hora que recebe um e-mail, na hora que recebe um link, validar se o cadeadinho é daquela mesma empresa? Se o domínio tá certo. Exatamente. Então, a questão da conscientização da educação, nesse ponto da digitalização da sociedade, é algo que pega. Entendeu? E os caras têm os seus dados, né? Eles mandam os e-mails bem formatados que você acha que tá certo, né? Exato. Tem todo tipo de sofisticação. Você tem o deepfake, o cara que entra com a imagem, com a sua foto, né? Fala como... A gente está chegando aqui num nível... Mas o Fernando está comentando, assim, é real. E é todo tipo de... Você vai de A a Z nos tipos de desafios de segurança. De novo, né, o tema do Pix, ele assim, é um tema preocupante, de fato, né? Porque a gente criou algo que é maravilhoso. Você pode pagar agora qualquer pessoa em alguns valores, né, pré-determinados. E é normal que, com o tempo, a gente vá tentando criar mecanismos de proteção. A população precisa se educar, existe uma responsabilidade de nós, como agentes, também ajudar na educação. Acho que esse bate-papo aqui ajuda muita gente, esclarece muita gente de como olhar para esse tema com algum cuidado. E lógico, né? A gente vai, com o tempo, vai ajustando. Agora, se não existir mais o papel, né, papel moeda, né, o dinheiro em espécie, e isso vai fazer com que esse risco ele migre do mundo físico, que o Fernando bem acabou de comentar, né, do cara que vai 11 horas da noite ver quem está no caixa eletrônico, para as transações eletrônicas. Né? E aí, assim, você é você, a sua senha você troca de tempos em tempos. Você não anota a senha do seu cartão de crédito atrás do cartão, né? Porque eu já vi de tudo, né? Você vê os amigos fazendo coisa assim que você desacredita. A mesma senha para tudo. A mesma senha para tudo. Isso é uma coisa polêmica, assim, porque, veja, né? Vocês estão sofrendo um impacto, uma pressão... Uma pressão social de crimes, né, virtuais, sendo físicos ou não, via transações e tal, na instituição bancária, muito forte. Será que faz sentido a conta bancária ser taxa zero? Será que não faz sentido a gente pagar alguma coisa para que vocês consigam trabalhar e resolver o problema da segurança pública no que diz respeito a isso? Porque, assim, se juntar... Se as instituições bancárias se juntarem em prol de uma solução, e estão se juntando, a gente com certeza vai diminuir 90% dos problemas, porque vocês vão criar tanta inteligência, tantas formas de você barrar, de você entender, de você saber onde é que está o bandido e tal, não sei o quê, que isso vai ser diminuído. Mas quando a gente fala desse mundo maluco, né, eu acho até injusto, né, a pressão e investimento que os bancos têm hoje com isso, versus o que hoje a gente quer, né? Tudo de graça, né? Aquela coisa da... Isso começou nos anos 2000, né? Tudo que não existe de graça, né? Não existe de graça. Se é de graça para você, alguém está pagando. Não existe o de graça. Você está sendo pago em algum lugar. Não existe dinheiro inventado. Né? Alguém está pagando. O que é de graça para você foi financiado por outra pessoa. O tema da eficiência dos gastos, né? E onde a gente coloca... o dinheiro, o esforço, né, o investimento. Por que a gente se preocupa tanto com segurança? Não é só porque a gente é legal, a gente se preocupa com as pessoas. É o tema de que, de fato, é uma matéria relevante do ponto de vista de negócio, de preocupação com as pessoas, de perenidade do negócio, da sua imagem, uma série de itens. Né? A gente protege, faz segurança porque a gente é legal. Não, é um assunto sério. Quanto isso está correlacionado com tarifas, eu acho que aí é um tema bem complexo, porque outras tantas coisas poderiam justificar. Aí existe um tema de eficiência de cada empresa, de cada instituição, de como ela vê essa perspectiva. No Digio, a gente olha para o tema de segurança, independente de qualquer tema de taxa, com o máximo de atenção, e muitos dos nossos recursos humanos vão para isso. Né, financeiros vão para esse tema. E, de novo, né, quando a gente tem tópicos como alta disponibilidade, fraudes, a gente está sempre revisitando investimentos.
E isso acontece com o Digi, acontece com tantas outras instituições, seguramente acontece com o Fernando Seleção. Isso não é diferente em nenhum lugar. É difícil, Rafa, correlacionar taxa a isso e dizer que, olha, eu vou te cobrar X, porque agora eu vou ficar... Eu acho que o cliente, quando ele olha isso, ele olha... Eu parto do princípio como consumidor de que você vai cuidar da segurança dos meus dados e dos meus recursos e que você não vai me bilhetar mais por isso. Eu acho que aí é uma discussão que tem óticas distintas e é muito perigoso. Eu só não acho justo você passar a conta de segurança pública por banco, entendeu? Porque também a gente tem que ser justo. O que é justo, né? E hoje vocês estão pagando uma conta que não é culpa também da segurança pública, mas constitucionalmente é responsabilidade, mas não é culpa. A culpa é a educação, a culpa é outras estruturas do país, né? Mas vocês pagam a conta muito, né? E as pessoas não veem isso. Então eu tô aqui, a gente tá aqui ensinando as pessoas, gente, como é difícil para eles, né? Talvez aí vai fugir um pouco do que a gente está discutindo aqui, é que, sabe o que acontece? Assim, quando não tem punição para um crime, você está dizendo às outras pessoas que aquilo é plausível, que pode fazer, que tudo bem. Se a gente conseguisse, o cara cometeu um crime X e a gente, de fato, dar punição a quem cometeu, separa o tema de impunidade e as coisas começam a caminhar. O problema é que, cara, às vezes você prende quadrilhas aí de fraude e, eventualmente, esse cara, depois de X tempo, tá solto, fazendo a mesma coisa. E aí, cara, não tem fim. Isso é um assunto que não tem fim. Veja, eu não sou especialista na matéria de segurança, pública, mas é uma percepção... Mas impacta todo mundo, impacta todo mundo. E aí a conta fica cara, porque você está enxugando gelo. Fernando, existe mecanismos de segurança também na Sodexo? Sem dúvida, Rafa. A gente, como uma empresa também de meio de pagamento, né, que operacionaliza dezenas de milhões de transações todos os meses, esse é, obviamente, um ponto de preocupação. A gente tem uma área específica de prevenção à fraude, de segurança da informação. Que barra transação à noite também, quando acha que é estranho. Sim, tem toda uma inteligência de localização, de canal de transação, se é online, se é meio físico. Então, é inerente como todos os bancos que transacionam, que são emissores de cartão, precisam ter esse tipo de mecanismo, né? Sem sombra de dúvida. É diferente quando, e essa deve ser a mesma coisa para o Fernando aqui, quando você tem, por exemplo, uma transação de chip e senha de uma transação virtual. Né? Então, assim, se você for uma transação presencial, você inseriu o cartão e colocou a senha, é de se presumir que é o Rafael que está lá fazendo a transação, né? Porque, em tese, você não emprestou seu cartão, você não emprestou sua senha. Quando a gente vai para o mundo digital, ele é um pouco diferente. Aí você tem, de fato, as operações que são gerar o cartão virtual, né? Você tem um cartão virtual da transação. Aí o nível de cuidado ele é outro, né? Do que quando a transação está acontecendo numa loja. E você olha aspectos como, por exemplo, velocidade da transação. Esse é um. Volume da transação. Né? Se aquilo tem correlação com o teu gasto. Então, quando você fez uma hora você fez a pergunta, eu não lembro se foi um pouco antes, você falou, cara, como é que está esse balanço, né, entre o físico e o virtual? Né? As pessoas estão mais... A gente ainda vê muito cartão físico passando. Como o Fernando comentou, vai existir um momento aí da virada, né, de ir... Agora, lembrando, né, que para fazer essa virada, você está falando de pessoas que têm um dispositivo compatível, né? Existe uma camada da população que não está ali, né? Então, assim, você assumir... Por exemplo, eu quando estava na empresa de transporte, a gente falou, cara, vamos fazer um negócio super legal, fazer as pessoas pagarem passagem de metrô com o telefone. Ele vai aproximar e vai pagar. A ideia legal, é excelente. A ideia é excelente. Não, a ideia é primeiro mundo, né? Sim. Pô, bacana pra caramba. Mas e aí, cara? Todo mundo tem celular que tá com crédito? Né? Você vai fazer... eu esqueci o termo, você tem a navegação patrocinada lá, que é... Cara, quando tá no teu app, você não cobra tráfego de dados dele, né? Por ele, a navegação é grátis. Esse acho que é um ponto que muita gente quis copiar, quis olhar, na verdade, o que aconteceu, o fenômeno que aconteceu na China, né, que via tudo via celular, aquela clássica, que o mendigo lá tem celular com QR Code para você fazer, e querer trazer essa realidade chinesa para o Brasil. Não dá para estabelecer esse paralelo. A China passou o cartão de plástico, ela não teve esse momento.
Ela saiu direto para o pagamento instantâneo. E aí é que vem, que se conecta com aquele lance de quanto que a maturidade dos sistemas brasileiros de pagamentos, eles são robustos. Porque a gente precisa se adaptar a esse exemplo que o Gaspar colocou da qualidade dos devices. Hoje, dentro de Apple Pay, de transações NFC, o uso é maior em iOS, porque é tecnologia nativa. Na tecnologia nativa é super simples. Já para a plataforma Android, você tem uma restrição do device do consumidor, que às vezes ele não tem a tecnologia NFC embarcada. Entendeu? Então esse é o tipo de desafio que gera a necessidade da criatividade do brasileiro no desenvolvimento de soluções. Vou contar uma história engraçada para vocês. Um pouco antes da pandemia, e devia ser uns 4, 5 meses antes, eu estava na empresa de mobilidade, e aí o presidente da empresa, mais um colaborador meu e presidente do conselho, a gente foi para a China para fazer reunião com a Alibaba para buscar eventuais validadores para o meio de transporte. Validador, para imaginar, é assim, você tem no ônibus, você tem aquele aparelhinho que você faz o tapping do cartão para você descontar o crédito e passar pela catraca. Então, a gente foi para a Ásia, foi na Coreia do Sul, no Japão e na China, ver como é que funcionava o transporte, meio de pagamento. E aí a gente chegou na China. E a gente foi para Hangzhou, acho que foi em Hangzhou. Foi na cidade da Alibaba. E aí, onde começou meu pesadelo. Isso é um cara de tecnologia. Eu não conseguia baixar o tal do Alipay. Não conseguia baixar. E não tinha o WeChat. Falei, tranquilo. Eu tenho todos os cartões de crédito aqui, que são conhecidas, bandeiras conhecidas. Tô com dinheiro, tô com papel, moeda, a vida vai fluir. Legal, cheguei, cara, não havia nada que aceitasse cartão de crédito ou papel. Era um tal do Smile to Pay. E o Smile to Pay estava conectado com o WeChat. Cara, você eu fiquei... um monte de cartão back, nada, sem limite. Como sem limite, tivesse num outro planeta. Juro pra você, eu tava passando fome, os 4, o presidente do conselho, o presidente da empresa, e a gente desesperado. A gente falou, cara, tem que achar algum lugar que... E aí a gente numa reunião com um cara lá da Alibaba, a gente falou, ó, a gente tá numa situação meio calamitosa aqui, que é o seguinte, a gente precisa comer. Estamos sem comer! A gente precisa comer. E aí você vê como é que é louco, porque você vai ao supermercado, você vai à padaria, todo mundo usando os recursos daquele universo, e você, repleto de plásticos, né, de Apple Pay, não serve pra nada, absolutamente nada. E aí você vê, cara, essa também não é uma experiência positiva, porque... É legal você ter uma plataforma, né, que tem a carteira virtual que você vai descontando do teu dinheiro, enfim. Mas não dar alternativa também é enlouquecedor, né? Então, assim, a história engraçada é que no final passou o dia todo com fome. E aí eu achei dentro de um shopping um restaurante que aceitava o cartão de crédito da bandeira X, que eu não vou falar da bandeira. E aí, cara... Chegou lá, assim, eu mostrei, e aí como eu não sabia falar chinês, eu peguei o Google Translator, falei em português, eu falei, ó, você aceita esse cartão? E mostrei. Aí traduziu lá para o chinês. Aí a pessoa fez assim, sim e tal. Aí eu fiquei na dúvida, pô, será que a pessoa entendeu? Entre esse diálogo, será que a pessoa entendeu? Os 3 já se deslocaram, eles vão assistir isso aqui e vão ficar rindo, se deslocaram para dentro do restaurante porque assumiram que sim e começaram a pedir tudo. E falaram, não tem problema nenhum, porque a gente acabou de descobrir que o cartão do Gaspar vai passar. Tranquilo. O máximo que ia acontecer é que vocês irem presos, né? Por não pagar a conta. Eu nunca fiquei tão tenso. Depois que eu vi tanta comida na mesa, eu falei, ó, por favor, esse negócio tem que passar. Passa logo pra ver se passa. Se não, o nível de tensão gigantesco. Porque até uma coisa é mostrar que aceita, outra coisa é a transação ser executada, né? Então você ficou com medo. E qual é o gateway, né? Qual é o caminho que vai chegar? Eu cheguei ao ponto de, nesse período na China, tentar ir a um banco chinês para abrir uma conta no banco chinês, levar o passaporte, abrir a conta, para eu poder ter acesso a alguma transferência. Cara, senão é enlouquecedor, né? Enfim, resolvemos de outro jeito, porque o cara da Alibaba deu um jeitinho pra gente lá e a gente acabou tendo acesso a uma carteira virtual. Mas, cara, muito difícil. Uma experiência, assim, bacana de você ver a cidade toda integrada com o tema do Smile to Pay,
Mas essa não é a experiência mais fluida que a gente Mas gostaria. que podia aceitar cartão, né? Mas que podia aceitar cartão. Eu vou comentar, eu vou puxar essa história que você falou, uma experiência que eu recebo de dois amigos que foram viajar e foram passar em um pedágio no Brasil. E esse pedágio do Brasil não aceitava cartão de aproximação, ou pagamento de crédito e tal. Não aceitava nada, só aceitava dinheiro. E cada vez menos se carrega dinheiro. Então, a maior parte dos pedágios já aceita aproximação, tem forma de pagar, e esse pedágio só aceitava dinheiro. E aí eles falaram, a gente não tem condição, a gente não tem dinheiro, tal, não sei o quê. Não, fique tranquilo, eu tô anotando na sua placa aqui. E aí chegou uma multa para eles de evasão de pedágio. Então, isso é uma coisa que está acontecendo no Brasil, que na minha opinião é falta de regulamentação. Sei lá, acho que determinados tipos de serviços públicos tem que ser obrigatório aceitar ou Pix, ou cartão, ou débito, nem que seja, né? É que não dá, voltando ao tema de transporte, é que não dá para você ignorar a realidade. É impossível. Eu fiquei alguns dias dentro do guichê do metrô, na época que eu trabalhava na Alto Paz, e se você fica dentro do guichê do metrô, você vê gente pagando em moeda e não é baixo o volume de pessoas que faz isso. Existe uma camada da população que não está bancarizada e que ainda transaciona. O assunto é complexo. Não, salvo engano, mais de 35% ou próximo de 35% dos pagamentos realizados no Brasil ainda são em dinheiro em espécie. A gente vive, às vezes, dentro de uma bolha que é sobre abrir a carteira, tirar o cartão e aproximar o celular. Existe uma outra camada da população que não está aí. Mas poderia, pelo menos, aceitar as duas coisas, né? Então, por isso que, assim, essa migração que a gente tanto comentou aqui, essa transformação, ela vai levar um tempo. Sim. E você tem que fazer com que essa camada da população ganhe acesso aos dispositivos eletrônicos, a recursos, até que possa chegar nesse estágio. Você não pode um dia virar uma chave e falar, amigão, não agora Não é uma questão de tecnologia, é uma questão social também, né? É uma questão social. Você não pode excluir a pessoa e dizer, por que eu estou te comentando isso? Porque na época a gente foi fazer o pagamento via QR Code, um pouco antes da pandemia. A gente mirou no que viu e acertou no que não viu, porque a gente queria diminuir as filas do guichê. E aí falou, não, vamos botar isso aqui que vai ser sensacional. E aí você descobre que você não diminui tanto assim. Porque existe uma galera que não tem o celular, que não entende. Rafa, é um assunto complexo, super complexo e super delicado. Imagina você chegar, fecha uma bilheteria e fala, então, amigão, agora é só com cartão de crédito, né? Os cartão de débito aqui é aproximação, crédito ou celular. Um exemplo de como que essa transformação, né, em meios de pagamento está acontecendo no Brasil. Todo mundo lá por 2020, comecinho de 21, achava que o Pix ia acabar literalmente com o cartão de débito, né? Tirou o share do cartão de débito? Tirou, mas eu acho que muito menos do que todo mundo imaginava. O pessoal investe muito ou aposta muito na substituição do Pix em relação ao dinheiro em espécie, não exatamente ao cartão de débito e crédito. Mas lá atrás se falava que o débito ia acabar em 6 meses, 1 ano, e não é a realidade. Não foi o que aconteceu, né? Tem a questão do Pix parcelado, né? Tem umas iniciativas, assim, tem coisas bem interessantes, né? Que a gente vai ver a coisa se consolidar no mercado, mas isso é uma linha de uma tempo, jornada. Uma jornada. Até hoje tem muito cheque no Brasil. Quanto tempo? Qual foi a última vez que você assinou um cheque? Qual foi a última vez? Outro dia, assim, eu não lembro quando foi, mas recentemente eu mostrei isso pra alguém da geração mais nova, né? Que é isso? Ele não sabia o que era, cara. Aí, né, é engraçado, né? Engraçado. Tem muito cheque ainda na praça, muito. Mas a gente se pergunta às vezes o quanto a gente... Eu não digo que a gente se pergunta, mas a gente observa muito as transações que acontecem por aproximação contra a presença do plástico, né? E é um tema que a gente vê acontecer bem aos poucos, né? Existem... Eu fui numa outra viagem que eu tive fora, eu não estava ainda no Digio, e aí eu usei um cartão de um outro banco, que é famoso por viagens internacionais, e quando eu fui fazer a aproximação com o celular nos Estados Unidos, não aceitava. Entendeu? E aí você fala, e eu não tinha o plástico do banco, porque esse banco específico só manda depois de 90 dias, manda o cartão para sua casa. 90 dias, tá?
Então, assim, aí falei, vai para onde? Você corre pro dinheiro. Né? E aí você tem que ter outros mecanismos, né? E, de novo, assim, o que acontece interessante quando você fala de carteira virtual, especialmente Apple, né? A gente vê isso. O cara que tem conta em 6 bancos, por exemplo, 5 bancos digitais, que é muito fácil abrir conta em banco, né? Na maioria dos bancos é um processo muito simples. Ele vai e monta a fileira de cartões. Quando você abre o teu aplicativo, tem uma fileira de cartões. E geralmente o que a gente vê acontecer é que o cliente ele usa o primeiro cartão que aparece na carteira. Na wallet. Caraca, tem essa! É um UX dentro do aplicativo, né? Na que verdade, pode estar te aí sabotando, né? Como é que vai ser o primeiro cartão? Não, aí é uma Puta questão do sistema caraca. mesmo da Apple, né? E aí é o seguinte... Mas tem É uma ordem sorte. padrão. Eu acho que É pelo sorte. momento que você... O padrão deve ser pelo momento que você adiciona, embora você consiga alterar essa ordem, né? Você consegue alterar. Mas você tem que se uma dedicar coisa a fazer tão alteração. simples, né, cara? Que já impacta o negócio. Incrível. Exato. Cara, e assim, de novo, né? Você tem que buscar sempre atualizações, né? Tá sempre trazendo algo novo para você ser relevante para o cliente. É o tema do cashback, você fez aí, vai fazer enquete, depois a gente vai ver o resultado. O que vai fazer com que você se torne, a gente falou aqui antes de começar, né? O que eu tenho que fazer para ser a sua instituição principal? O que eu deveria estar te oferecendo para ser a sua instituição principal? É um desafio. Incrível, incrível, Sim. incrível. Bom, a gente está caminhando para o final do episódio, mas essa parte, tudo que a gente está falando aqui de meio de pagamento, do futuro, comportamento humano, como vocês são um mercado absolutamente desafiador, né? Muito, muito gostoso escutar vocês. A gente vai ter que fazer uma segunda rodada só para falar disso. Vamos, prazer. Bora. Vai ser maravilhoso. Fernandão, eu queria que você falasse um pouco, só porque eu fiquei curioso, o que é essa solução de engajamento de colaborador que vocês estão lançando na Sodexo? A Pluxee é a nova marca da Sodexo, foi anunciada no mês passado. A Sodexo é uma empresa que tem basicamente 2 braços de operação, né? Uma de benefícios e BRS, que a gente chama aqui de benefícios e rewards, benefits and rewards. E a outra solução de on-site services, que são as cozinhas industriais, acesso home care, esse tipo de coisa. Então, a empresa está passando por uma spin-off, vai fazer uma cisão, um grupo, e potencialmente no ano que vem vai ser feita essa divisão. E aliado a isso, a nova marca, que agora a Sodexo se chama Pluxee, em breve vai ser lançada aqui no Brasil, oficialmente no Brasil. Vai ser o primeiro país. Globalmente, ela já foi anunciada no mês passado. E no Brasil, o Brasil vai ser o primeiro país que vai lançar a empresa. É uma empresa, o seu parceiro global de benefícios e engajamento com funcionários. Quantos países hoje a Sodexo? Hoje a Sodexo, na parte de benefícios, em 31 países. O Brasil é a maior operação. Depois seguido por França, Bélgica, México, se eu não me engano. E o foco, de fato, é benefícios, engajamento do funcionário. E a gente usa meio de pagamento, né? Temos o cartão ali de vale alimentação, refeição, que é, de fato, um meio de pagamento. E que é também um instrumento social, né? Quando você vê um cartão alimentação, as pessoas olham assim, mas por que ter uma categorização? Bom, assim... Países, né, como o Brasil, Sim. A gente tem momentos que, sei lá, o marido vai lá, gasta tudo no bar, gasta tudo não sei o quê, mas o dinheiro da alimentação dos filhos está ali e enfim, tem um papel social importante no Esse é um dos principais pilares, um dos principais propósitos do Vale Alimentação e Refeição, que é lei, né, tem uma lei que regulamenta isso tudo, que é, de fato, ajudar na alimentação do trabalhador. O PAT é o Programa de Auxílio ao Trabalhador, justamente para não desvirtuar o uso do Vale Alimentação e Refeição para outros gastos, né? Então, Perfeito. E hoje, isso já faz algumas décadas que migrou do voucher de papel para o plástico, né? Que a maior parte das pessoas hoje tem. Então, acaba sendo um meio de pagamento. É uma proteção, né? Para uma camada importante. Sem dúvida, para a massa, como o Arthur comentou, saindo da bolha, furando essa bolha, a massa depende muito, utiliza muito. É um mercado de mais de 150 bi de reais no Brasil. Hoje o mercado de... Voucher de papel. Eu lembro quando eu ganhei o meu, eu trabalhava na IBM, cara, voucher de papel. A galera nova não faz ideia. Não faz. Gaspar, qual que é a novidade que a gente pode esperar do Digio ou que já foi lançado, que você possa comentar para nós? Cara, a gente no Digio está o tempo todo conectado com o que a gente pode trazer de mais bacana para os clientes. Existe uma série de produtos e serviços que a gente está incorporando.
O cartão, a gente tem um cartão agora, um cartão One, que é um cartão premium, uma série de vantagens, e uma série de novos serviços que a gente está trazendo para o app o tempo todo. Quem não tem o Digio, entra na loja, baixa o Digio, exato, faz o processo todo de onboarding. Que conta com a segurança de uma instituição como o Bradesco. Uma instituição como o Bradesco, exatamente. Então, assim, a gente preza muito pela qualidade do serviço. A gente está muito conectado com a galera nova, né? Assim, com a galera da nova geração. Então, a navegação super bacana. Uma série de produtos e serviços voltados para que a tua realidade seja atendida. E, cara, sempre conectado com o que está de mais novo aí, agora Open Banking, enfim. E todas as inovações pertinentes aí aos bancos digitais. Pessoal, muito obrigado pelo tema. A gente ia abordar bastante a questão da inteligência artificial, mas eu entendo que essa pauta ela vai ser construída nos próximos meses, principalmente na instituição bancária. Já fica aqui o convite para a gente vir falar do impacto da inteligência artificial para o segmento bancário e fazer uma provocação. Vamos copiar, claro, né? Paciência. Seria muito legal se o banco, se algum banco, por exemplo, o Digio, tivesse uma ferramenta de inteligência artificial para que o próprio usuário pudesse subir um e-mail, subir alguma coisa que ele acha que tem desconfiança, que tem medo, que possa ser uma fraude, para que ele possa validar se aquilo é uma fraude ou não. Então seria, se vocês criassem um assistente virtual que ajudasse até nas fraudes mesmo, falando com ele, eu tô com essa dúvida assim, igual o chat do Bing, que agora é integrado com o chat GPT, não sei se vocês já viram. Você fala com ele. É um aplicativo do Bing. Isso seria uma feature. Agora os outros vão copiar, paciência. Mas você pode ser o primeiro a colocar no mercado. Obrigado. Então eu queria agradecer a presença de vocês. E fica aqui a próxima pauta. É isso aí. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu tempo e sua audiência aqui. Foi um prazer estar com vocês em mais esse episódio, de temas tão relevantes. E já fica aqui o convite do Gaspar e do Fernando para estarem conosco num próximo episódio para a gente falar só de inteligência artificial no setor bancário. É isso aí. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.